Então vamos lá, nesse story de hoje a gente vai falar sobre metrônomo, o que é metrônomo, para que serve o metrônomo e como que eu uso o metrônomo tanto no meu estudo de instrumento como no meu estudo de partitura. Se você está no YouTube, você pode ver o metrônomo aqui do lado, né? Nos slides você vai ver imagens de metrônomo, tá? Ele já foi um instrumento meio que no formato de um triângulo assim e tal, tinha o pêndulo que ficava batendo, mas hoje em dia você tem um metrônomo dentro do seu celular, né? Você pode baixar vários aplicativos gratuitos, tem no computador. Se você colocar no Google metrônomo, o Google mesmo já te dá um metrônomo do Google lá. Então, assim, é uma ferramenta muito acessível hoje em dia e gratuito, tá? E o que o metrônomo faz, né? Ele produz um pulso, né? Ele produz batidas ali, cliques regulados, ou seja, sempre na mesma velocidade, né? Regulares, né? A palavra, né? Sempre na mesma velocidade ali, que a gente chama de BPM, né? Então, e aí tem vários tipos de velocidade. A gente pode, por exemplo, escolher 60 BPMs, que seria 60 batidas por minuto, né? BPM é igual batida por minuto. Então funciona basicamente assim: o músico vai lá, pega o seu metrônomo, escolhe uma velocidade, 60 BPM, por exemplo, né? Ou seja, 60 batidas por minuto, né? Cada minuto o metrônomo vai estar fazendo 60 cliques e você organiza o seu ritmo, a sua música dentro desse andamento, né? Dentro dessa velocidade. Se você quiser aumentar a velocidade da sua música, você vai e coloca, sei lá, 100 BPM, ou seja, ele vai dar agora 100 batidas por minuto. E aí você vai e organiza todo o seu ritmo lá dentro. Tá? Funciona desse jeito, então. Pega o metrônomo, escolhe o andamento, liga e estuda, ou seja, faz o que você tem que fazer em cima daqueles pulsos que ele tá te dando. Vou pegar um metrônomo aqui agora, desse celular aqui, e dar um exemplo para vocês, tá? Então, você vai lá, escolhe a sua velocidade, né? Solta o clique e organiza a sua música em cima do clique, né? Ah, tá muito rápido. Vou diminuir a velocidade. Solta o clique mais lento e toca a sua música em cima desse clique, tá? Ou estuda seu exercício, enfim, faz o que você tem que fazer, beleza? Se você não estuda com metrônomo, tá? Se você é músico e não estuda com metrônomo, você tá fazendo errado, cara. Tá? Já compra, baixa o metrônomo, baixa o metrônomo e estuda tudo com metrônomo. Tudo que você for fazer, você tem que estudar com metrônomo, tá? E eu vou dar agora dois exemplos de como usar o metrônomo. Na verdade, assim, são as maneiras universais de se usar o metrônomo e depois eu vou explicar exatamente como eu faço usando o metrônomo. O metrônomo ele serve para duas coisas, beleza? A primeira coisa é para te ensinar a tocar no tempo, né? Você ser um músico que tenha uma qualidade de manter o andamento, não ficar atrasando, não ficar adiantando. Você ser uma pessoa que consegue tocar, né? Um músico que consegue tocar regular, né? Sem adiantar, regular no sentido da regularidade do andamento, né? Você consegue tocar no tempo, você não atrasa, você não adianta, enfim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa do metrônomo é que ele te ajuda a aumentar a sua velocidade, né? Ele serve como um norteador para você saber aonde você tá, né? É como assim, vamos supor que você precise tocar uma música a 120 BPM, né? O metrônomo ele te ajuda a ir subindo degrauzinho por degrauzinho. Então você começa a estudar essa música em 70, em 80, em 90, e aí você vai aumentando até alcançar o objetivo de 120, né? Como eu uso o metrônomo para praticar andamento, tá? Seja no instrumento ou seja lendo partitura. Eu gosto de. São dois exercícios que eu faço. O primeiro exercício é praticar a música com o metrônomo normal, só que aí o que eu faço? Eu toco a música uma vez num andamento bem lento, tá? Toco a música num andamento bem rápido, volto para um andamento um pouco mais lento. Eu fico, sabe, alternando entre rápido e lento, alternando entre rápido e lento, porque aí o que acontece? Eu consigo subdividir aqueles ritmos, eu consigo tocar aquela música em diferentes andamentos diferentes, né? Eu consigo tocar em diferentes andamentos e isso faz com que eu tenha uma compreensão muito grande daquele ritmo, daquela partitura ou daquela música que eu estou tocando. Eu tenho uma segurança muito maior, independente do andamento. Essa é a primeira coisa que eu faço. Infelizmente deu uma cortada ali, tá? Nessa transição de story para YouTube, às vezes acontecem essas coisas. Mas, enfim, essa última cena que você viu aí, eu ia terminar, né? Ou concluir
o primeiro exercício e ia começar a falar do segundo exercício. E o começo do segundo exercício foi o que cortou, tá? E o que é o começo do segundo exercício? Eu estou explicando como ele funciona, né? E como esse exercício funciona. Eu trago uma pessoa para estudar com o metrônomo comigo e essa pessoa, ela fica responsável por abaixar o volume quando eu estou estudando. Então eu coloco o fone de ouvido e começo a estudar. E essa pessoa, em determinado momento, quando ela quiser, ela abaixa o volume do metrônomo. E o objetivo é que quando ela baixar o volume do metrônomo, eu continue tocando sem perder o andamento. Depois ela aumenta o volume, só para a gente conferir se eu consegui ou não, tá? Então, o que vocês vão ver agora para frente é a descrição desse exercício, tá? Esse exercício que eu chamo uma pessoa para ela me ajudar a estudar com o metrônomo. Então é um exercício que já tem um tempinho que eu não faço mais. Eu tenho um tempinho que eu já não faço, mas eu ainda uso eles muito com os meus alunos, né? Então meus alunos estão lá tocando e eu abaixo o volume, aumento o volume, enfim, para testar a capacidade deles de tocar sem precisar do metrônomo e ainda manter o andamento, beleza? Então agora o que vocês vão ver é a descrição desse exercício. Vai e abaixa o volume do metrônomo para mim. Daí eu paro de escutar o metrônomo e continuo tocando, né? Em um determinado momento a pessoa sobe de novo. Qual que é a ideia? A ideia é que eu continue tocando no tempo mesmo sem estar ouvindo o metrônomo, né? É para isso que esse exercício serve. Então eu ligo o metrônomo, começo a tocar, a pessoa vai, abaixa o volume para mim, eu continuo tocando, aí depois a pessoa vai e aumenta o volume só para a gente conferir se eu mantive o tempo ou não, tá? Essa é a segunda coisa que eu faço para praticar o andamento, né? Para ter mais segurança em andamento. De novo, faço isso em diferentes velocidades, devagar, rápido, devagar de novo, rápido de novo e por aí vai. Se você não tem ninguém para te ajudar, o que dá para você fazer é o seguinte, né? Baixa o áudio de um metrônomo, né? Enfim, você encontra isso no Google, encontra isso no YouTube, baixa o áudio de um metrônomo, vai em um programa de edição de áudio e corta o som em algumas partes, né? Abaixa o volume em algumas partes, suficiente para você não ouvir mais quando você está tocando ou lendo. E aí você vai fazendo isso, né? Abaixa e aumenta, abaixa e aumenta, faz essa ediçãozinha, depois você solta o play aqui e vai estudar, né? Como se fosse um metrônomo de fato, tá sendo um metrônomo, né? Só que daí é o áudio do metrônomo editado, né? Ali, tipo, sem volume em determinadas partes, que é para você treinar, tocar sem um metrônomo. Terceiro exercício que eu lembrei agora, esse tem um tempinho já que eu não faço, mas esse é muito bom também, tá? Eu solto 2 metrônomos em andamentos diferentes e tento me concentrar em um deles, né? E fico ali tocando em um só metrônomo enquanto o outro está fazendo um outro andamento, né? E de vez em quando é legal também você mudar, né? Então eu tô tocando num andamento, de repente eu mudo para o outro andamento ali, mas com consciência, né? Não pode ser aquele negócio que aconteceu porque você não conseguiu manter, né? Tem que ser aquele negócio, não, tipo, eu tô mudando porque eu quero mudar. Então você está tocando ali no andamento e aí você, pô, vou mudar para o outro andamento. Dói um pouco a cabeça, tá? Ficar ouvindo 2 cliques diferentes, mas é um bom exercício também, tá? Te dá uma segurança muito grande de tempo. Não sei se ficou muito claro para os iniciantes, mas quando eu falo andamento, eu estou falando velocidade, tá? Velocidade da música. Andamento é uma palavra chique, né? Músico é cheio de palavra chique para falar coisas, enfim, que são do dia a dia, né? E andamento é uma dessas palavras, né? Andamento é igual a velocidade. Quando eu falo andamento, é a velocidade que a música tá, beleza? E o segundo jeito que as pessoas utilizam o metrônomo é para aumentar a velocidade, né? Então, a primeira coisa, eles usam o metrônomo para ter um bom andamento, né? Para você ser uma pessoa que consegue tocar no tempo. E o segundo motivo de se usar o metrônomo é que ele é um bom controlador de velocidade, né? Um bom jeito de você saber qual a velocidade que você está em determinada música, em determinado exercício, e aí você consegue aumentar isso, beleza? Então agora eu vou falar como eu faço para aumentar a minha velocidade usando o metrônomo, né? Tanto velocidade de leitura quanto velocidade no instrumento. A primeira coisa que eu faço quando eu pego uma peça ou uma partitura ou uma peça para eu tocar e eu preciso aumentar a velocidade nela, essa música ou esse exercício está numa velocidade que está muito acima e eu preciso alcançar aquela velocidade, a primeira coisa que eu faço é estudar sem metrônomo, né? O que eu faço primeiro, antes de colocar o metrônomo, é colocar a música na minha mão, né? Ou colocar o exercício, né? Então, eu pratico ali a música sem metrônomo, estudo todas as partes bonitinha. A hora que ela fica na mão, aí eu coloco o metrônomo e começo a praticar.
A segunda coisa que eu faço, né, é já entrar na escadinha, né, ou seja, já começar a trabalhar com o metrônomo para aumentar a velocidade. E como que eu faço isso? Como é que eu entro nisso, né? Eu escolho uma velocidade adequada para eu começar, né? E qual que é a velocidade adequada? É lento? Não necessariamente. A velocidade adequada, ela tem uma definição para mim, tá? E mais para frente eu vou dar essa aula aqui no Story Aula, tá? É uma coisa que não tem nem a ver com música, é uma coisa que está ligada com aprendizagem motora. E eu fui entender isso quando eu fui estudar aprendizagem motora, mecânica, como é que você faz para aprender. Enfim, se você pegar o meu story, o meu feed e voltar lá para trás, lá no começo, eu falava bastante sobre aprendizagem motora. Talvez você ache esse vídeo onde eu falo como é que você faz para escolher a velocidade correta, tá? Então a primeira coisa que eu faço é escolher uma velocidade correta baseada numa coisa que eu descobri estudando aprendizagem motora. Depois que eu escolhi a velocidade adequada, eu só pratico com o metrônomo, né? E a partir dali, todos os dias eu pratico com o metrônomo buscando aumentar a velocidade. Como eu faço isso, né? Eu estudo hoje no 70 BPM, que foi o dia que eu comecei. Amanhã eu tento colocar no 75, né? Se eu conseguir tocar no 75, beleza. Se eu estiver errando muito, eu volto para o 70 e faço mais uma vez no 70. No outro dia eu mudo para o 75 e eu vou subindo assim. Eu gosto de subir de 5 em 5, tá? Eu já vi gente subindo de 1 em 1, já vi gente subindo de 2 em 2, já vi gente subindo de 10 em 10, né? De 5 em 5 ficou bom para mim, tá? Se você subir de 1 em 1, você vai demorar muito para alcançar, mas você também vai ficar muito bom, tá? De 5 em 5 é o meio termo ali, beleza? Então, por conta do tempo, eu prefiro subir de 5 em 5. Assim, esse negócio não é muito certo, tá? Essa é uma opinião minha. Eu prefiro subir de 5 em 5. Então, esse é o metrônomo e essas são as duas maneiras de você trabalhar com o metrônomo, né? Você pode usar o metrônomo para aumentar a sua velocidade, né? Você ficar rápido, e você pode usar o metrônomo para dominar o tempo, né? A sua habilidade de tocar no tempo. Automaticamente, quando você treina a sua velocidade, você também treina a sua capacidade de tocar no tempo, enfim. Mas esses são os dois objetivos do metrônomo, tá? É para isso que ele serve. E as dicas que eu dei ali são coisas pessoais, né? É o meu jeito de trabalhar. Talvez você tenha um jeito de trabalhar. E se você tem um jeito diferente de trabalhar, comenta, né? Se você está no Stories, manda no direct para mim aqui qual que é a sua maneira de trabalhar. E se você está no YouTube, coloca nos comentários aí qual que é a maneira que você usa o metrônomo, né? E para que serve o metrônomo para você, né? Será que tem uma maneira além de tempo e velocidade? Será que tem um outro jeito de usar o metrônomo que eu ainda não estou sabendo, né? Então, sim, coloca aí que contribui bastante. Então esse foi o Story Aula de hoje, tá? Se ele te ajudou, né? Se ele foi útil para você, no finalzinho aqui, assim que eu acabar de falar, eu vou colocar uma caixinha para quem está no Instagram, é claro, né? Lá uma enquete, na verdade, perguntando se foi útil ou não para você. E aí você coloca lá, foi útil ou não foi útil, né? E aí eu sei se esse Story Aula tá ajudando ou se ele não tá servindo para nada, tá? E depois dessa enquete vai ter uma caixinha para você deixar a sua sugestão, né? Qual que é o próximo tema que você quer ver aqui no Story Aula? Você também, e isso tudo para quem está no Instagram, tá? Se você está no YouTube, enfim, não tem essas opções aí para você, me segue no Instagram que daí você vai poder fazer essas coisas. E também no Instagram vai ter lá, assim que toda aula que tiver publicada, eu já vou salvar esse Story Aula lá nos destaques, tá? Então lá tem todos, tem o 1, tem o 2, tem o 3 e agora vai ter esse aqui, o 4, beleza? E se você tá vendo esse Story Aula no YouTube, né, as maneiras de você me sugerir tema é pelos comentários, beleza? E a maneira de eu saber que você curtiu é você deixando o gostei aí e compartilhando com outras pessoas, beleza? Então, esse foi o Story Aula de hoje, até o próximo vídeo.